27. Como banir o tédio que produz a fadiga, a preocupação e o ressentimento? Uma das principais causas da fadiga é o tédio. Como ilustração, vamos tomar o caso de Alice, uma executiva que pode morar na sua rua. Alice voltou para casa certa noite cansada, completamente exausta. Ela tinha dor de cabeça. Ela tinha dor nas costas. Estava tão exausta que queria dormir sem ao menos esperar pelo jantar. A sua mãe implorou. Ela sentou-se à mesa. O telefone tocou. O namorado. Um convite para dançar. Os seus olhos brilharam. Ela se animou. Subiu correndo as escadas, colocou o seu vestido azul e dançou até às 3 horas da manhã. E quando finalmente chegou em casa, não estava nem um pouco cansada. De fato, estava tão emocionada que não conseguia dormir. Alice estava verdadeira e sinceramente cansada 8 horas antes, quando parecia e agia como se estivesse exausta? Certamente estava. Ela estava exausta porque estava entediada com seu trabalho, talvez entediada com a vida. Há milhões de Alices. Talvez você seja uma delas. É um fato bem conhecido que a atitude emocional geralmente tem muito mais a ver com a produção da fadiga do que com o esforço físico. Alguns anos atrás, Joseph E. Barmack, Ph.D., publicou nos arquivos de psicologia um relatório de algumas experiências demonstrando como o tédio produz fadiga. O Dr. Barmack fez uma série de testes com um grupo de alunos em que, ele sabia, eles teriam pouco interesse. O resultado? Os estudantes se sentiam cansados e sonolentos, reclamavam de dor de cabeça e olhos cansados, e se sentiam irritados. Alguns tinham até dor de estômago. Era tudo imaginação? Não. Testes de metabolismo foram feitos com estes estudantes e demonstraram que, de fato, a pressão sanguínea do corpo e o consumo de oxigênio diminuem quando uma pessoa está entediada e que o metabolismo todo se restaura completamente assim que a pessoa sente interesse e prazer pelo seu trabalho. Nós raramente ficamos cansados se estamos fazendo algo interessante e emocionante. Por exemplo, recentemente eu passei férias nas Montanhas Rochosas Canadenses, em torno do Lago Louise. Passei vários dias pescando trutas ao longo de Coral Creek, andando pelo mato que era mais alto do que eu, tropeçando em troncos, esforçando-me para passar pelos galhos caídos. Mas 8 horas depois eu não estava cansado. Por quê? Porque eu estava emocionado e animado. Eu tinha uma sensação de grande conquista. 6 trutas implacáveis. Mas suponhamos que eu estivesse entediado com a pesca. Então, como você acha que eu me sentiria? Estaria exausto pelo trabalho árduo a uma altitude de 7.000 pés. Até em atividades exaustivas, como montanhismo, o tédio pode te cansar muito mais do que o árduo trabalho envolvido. Por exemplo, o Sr. S. H. Kingman, presidente do Farmers and Mechanics Savings Bank em Minneapolis, me contou sobre um incidente que é uma ilustração perfeita dessa declaração. Em julho de 1953, o governo canadense pediu ao Canadian Alpine Club para providenciar guias para treinar os membros do Prince of Wales Rangers em montanhismo. O Sr. Kingman foi um dos guias escolhidos para treinar estes soldados e me contou como ele e os outros guias, homens com uma média de 42 a 45 anos de idade, levaram estes jovens soldados do exército em longas caminhadas, atravessando geleiras e campos cheios de neve, subindo penhascos íngremes de cerca de 12 metros de altura, onde tinham de subir com cordas e pequenos apoios para os pés e precários apoios para as mãos. Eles subiram o Pico Michael, o Pico Vice-Presidente e outros picos sem nome em Little Yoho Valley, nas Montanhas Rochosas Canadenses. Após 15 horas de montanhismo, estes jovens, que estavam em estado de saúde perfeito, tinham acabado um curso de 6 semanas de duro treinamento de comando, estavam completamente exaustos. A fadiga foi causada porque eles usaram os músculos que não haviam sido endurecidos pelo treinamento de comando? Qualquer homem que já passou pelo treinamento de comando iria contestar uma pergunta tão ridícula como essa. Não,
Eles estavam completamente exaustos porque estavam entediados com o montanhismo. Estavam tão cansados que muitos deles adormeceram antes da refeição. Mas os guias, homens que eram 2 ou 3 vezes mais velhos que os soldados, estavam cansados? Sim, mas não exaustos. Os guias jantaram e ficaram acordados por 4 horas conversando sobre as experiências do dia. Eles não estavam exaustos porque estavam interessados. Quando o Dr. Edward Thorndike, de Colômbia, estava conduzindo experiências sobre a fadiga, mantinha os jovens acordados por quase uma semana e continuamente interessados. Após muita investigação, o Dr. Thorndike reportou: o tédio é a única causa verdadeira da redução no ritmo de trabalho. Se você for um trabalhador mental, raramente é a quantidade de trabalho que o deixará cansado. Você pode estar cansado pela quantidade de trabalho que não faz. Por exemplo, lembre-se do dia na semana passada quando foi interrompido constantemente. Nenhuma carta foi respondida. Os compromissos não foram cumpridos. Havia problemas aqui e acolá. Tudo saiu errado naquele dia. Você não conseguiu fazer nada, mas mesmo assim chegou em casa exausto e com uma tremenda dor de cabeça. No dia seguinte, tudo deu certo no escritório. Você conseguiu fazer 40 vezes mais do que no dia anterior, mas foi para casa tão fresco quanto uma gardênia branca. Você já teve essa experiência? Eu também. Qual é a lição a ser aprendida? Apenas isto. A nossa fadiga geralmente é causada não pelo nosso trabalho, mas pela preocupação, frustração e ressentimento. Enquanto escrevia este capítulo, eu fui ver o renascimento da maravilhosa comédia musical de Jerome Kern, Showboat. O capitão do Cotton Blossom, Andy, diz em um de seus interlúdios filosóficos: as pessoas sortudas são aquelas a quem eu peço para fazer coisas que elas gostam de fazer. Tais pessoas têm sorte porque têm mais energia, mais alegria, menos preocupação e menos fadiga. Onde os seus interesses estiverem, ali também estará a sua energia. Se andar 10 quadras com uma mulher ou um marido briguentos, poderá se cansar mais do que se andar 16 quilômetros com uma pessoa amável que é uma boa companhia. E daí? O que você pode fazer sobre isso? Bem, aqui está o que uma estenógrafa fez sobre isso. Ela trabalhava para uma indústria petrolífera em Tulsa, Oklahoma. Tinha um dos empregos mais entediantes imagináveis, preenchendo formulários impressos para contratos de locação financeira de petróleo e inserindo números e estatísticas. Essa tarefa era tão chata que ela resolveu, como autodefesa, torná-la interessante. Como? Ela fazia uma competição diária consigo mesma. Contava o número de formulários que preenchia a cada manhã e então tentava quebrar esse recorde à tarde. Contava o total de cada dia e tentava melhorar no dia seguinte. O resultado? Logo, ela preenchia mais destes formulários chatos do que qualquer outro estenógrafo em sua divisão. E o que ela conseguiu com isso? Elogio? Não. Agradecimento? Não. Promoção? Não. Aumento de salário? Não. Mas isso ajudou a evitar a fadiga que resulta do tédio e lhe deu estímulo mental. Pelo fato de ter feito o seu melhor, transformando um emprego chato em algo interessante, ela tinha mais energia, mais pique e obtinha muito mais felicidade em suas horas de lazer. Eu sei que essa história é verdadeira, porque eu me casei com essa moça. Aqui está a história de outra estenógrafa que descobriu que valia a pena agir como se o trabalho fosse interessante. Ela costumava lutar contra o seu trabalho, mas agora não luta mais. É a senhorita Valley G. Golden, de Elmhurst, Illinois. Aqui está a sua história, conforme ela me escreveu. Há 4 estenógrafos em meu escritório e cada um de nós é designado para tomar cartas de vários homens. De vez em quando, ficamos muito ocupados com essa tarefa. Um dia, quando um assistente de encarregado de departamento insistiu que eu deveria refazer uma carta extensa, me recusei. Tentei convencê-lo de que aquela carta poderia ser corrigida sem necessidade de redigitá-la,
E ele, em contrapartida, me disse que se eu não a refizesse, encontraria alguém que fizesse exatamente isso. Fiquei furiosa, mas comecei a digitar a carta novamente e, de repente, pensei que muita gente aproveitaria a chance de fazer o trabalho que eu estava realizando. Outra coisa, eu estava recebendo um salário para fazer exatamente esse trabalho. Comecei a me sentir melhor. De repente, decidi fazer o meu trabalho como se estivesse realmente gostando dele, apesar de detestá-lo. Então eu fiz uma descoberta importante. Se fizesse o meu trabalho como se estivesse gostando, eu poderia realmente gostar dele, até certo ponto. Também descobri que posso trabalhar mais rapidamente se gostar do meu trabalho. Agora raramente faço horas extras. Essa nova atitude que adotei me deu a reputação de ser uma ótima funcionária. E quando um dos superintendentes do departamento precisa de uma secretária particular, pede que eu faça o trabalho, porque, conforme ele disse, eu me disponho a fazer trabalho extra sem nenhuma reclamação. Essa questão do poder de uma atitude mental transformada, escreveu a senhorita Golden, foi uma descoberta tremendamente importante para mim. Ela faz maravilhas. A senhorita Golden usou a maravilhosa filosofia como se do professor Hans Weihinger. Ele ensinou que devemos agir como se estivéssemos felizes, e assim por diante. Se você agir como se estivesse interessado em seu trabalho, esse tipo de atitude fará com que o seu interesse seja verdadeiro. Também reduzirá a sua fadiga, as suas tensões e as suas preocupações. Alguns anos atrás, Harlan A. Howard tomou uma decisão que alterou a sua vida por completo. Resolveu transformar um emprego chato em algo interessante. E ele certamente tinha um trabalho chato. Lavar pratos, esfregar balcões e servir sorvete no refeitório da escola secundária enquanto os outros garotos estavam jogando bola ou brincando com as meninas. Harlan Howard odiava seu trabalho. Mas já que não tinha outra opção, resolveu pesquisar sobre o sorvete. Como era feito, quais os ingredientes utilizados e por que alguns sorvetes eram melhores do que outros. Estudou a química do sorvete e tornou-se um gênio no curso de química na escola secundária. Ele ficou tão interessado em química alimentar que entrou no Massachusetts State College e se especializou no campo da tecnologia alimentar. Quando a New York Cocoa Exchange ofereceu um prêmio de $100 para o melhor estudo sobre o uso de cacau e chocolate, um prêmio aberto a todos os estudantes universitários, quem você acha que ganhou? Isso mesmo, Harlan Howard. Quando encontrou dificuldade em conseguir trabalho, abriu um laboratório particular no subsolo de sua casa em Amherst, Massachusetts. Logo depois disso, entrou em vigor uma nova lei. As bactérias presentes no leite tinham que ser contadas. Em pouco tempo, Harlan A. Howard estava contando bactérias para 14 empresas leiteiras em Amherst e teve que contratar 2 assistentes. Onde ele estará daqui a 25 anos? Até lá, os homens que estavam administrando negócios de química alimentar estarão aposentados ou mortos, e os seus lugares serão substituídos por rapazes que agora estão irradiando iniciativa e entusiasmo. Daqui a 25 anos, Harlan A. Howard provavelmente será um dos líderes em sua profissão, enquanto que alguns de seus colegas de classe, aos quais ele servia sorvete, estarão tristes, desempregados, xingando o governo e reclamando que eles nunca tiveram nenhuma chance. Harlan A. Howard também talvez nunca tivesse tido uma chance, se não tivesse tentado transformar um trabalho chato em algo interessante. Anos atrás, outro jovem estava entediado com o seu trabalho chato de torneiro mecânico, produzindo parafusos em uma fábrica. O seu nome era Sam. Sam queria sair, mas temia não conseguir outro trabalho. E já que tinha que fazer este trabalho chato, decidiu que o tornaria interessante. Então, ele fez uma aposta com o mecânico que operava uma máquina ao seu lado. Um deles deveria tirar as superfícies ásperas em sua máquina, e o outro deveria deixar os parafusos com o diâmetro certo. Eles ficavam trocando de máquina para ver quem podia produzir mais parafusos. O encarregado ficou impressionado com a rapidez e precisão de Sam,
e logo lhe deu um cargo melhor. Esse foi o começo de uma série de promoções. 30 anos mais tarde, Samuel Val Klein, tornou-se presidente da Baldwin Locomotive Works. Talvez ele continuasse como torneiro mecânico durante toda a sua vida se não tivesse resolvido transformar o seu emprego chato em um emprego interessante. Reid V. Kaltenborn, o famoso analista de notícias no rádio, certa vez me contou como ele transformou o seu emprego chato em algo interessante. Quando tinha 22 anos de idade, trabalhou durante uma viagem a bordo de um navio que transportava gado, alimentando e dando água aos touros jovens. Após fazer um tour pela Inglaterra de bicicleta, chegou em Paris faminto e duro. Penhorou sua câmera por $5. Colocou um anúncio na edição parisiense do The New York Herald e conseguiu um emprego de vendedor de máquinas estereópticas. Eu me lembro daqueles estereóscopos antigos que levantávamos para ver duas imagens exatamente iguais. Enquanto olhávamos, um milagre acontecia. As duas lentes do estereóscopo transformavam as duas imagens em uma única, dando o efeito de 3 dimensões, dando uma sensação incrível de perspectiva. Bem, como eu dizia, Kaltenborn começou a vender essas máquinas de porta em Paris, e ele não falava francês. Mas ganhou uma comissão de $5.000 no primeiro ano e tornou-se um dos vendedores mais bem pagos na França naquele ano. Reid V. Kaltenborn contou-me que essa experiência lhe proporcionou as mesmas condições para obter sucesso que qualquer ano de estudo em Harvard. Confiança? Ele contou-me que, depois daquela experiência, sentia que poderia vender o registro do Congresso às donas de casa da França. Aquela experiência lhe deu um entendimento profundo da vida francesa que mais tarde provou ser indispensável na interpretação no rádio dos eventos europeus. Como é que ele conseguiu se tornar um excelente vendedor se não falava francês? Bom, ele pediu que o seu empregador escrevesse o script de vendas em francês perfeito e o memorizou. Ele tocava a campainha. Uma dona de casa atendia. E Kaltenborn começava a repetir o seu script de vendas memorizado com um sotaque tão terrível que se tornava engraçado. Mostrava as fotos às donas de casa e, quando lhe fazia uma pergunta, ele dava de ombros e dizia: "Americano, sou americano." Então, tirava o chapéu e apontava para uma cópia do script de vendas em francês perfeito que havia colado dentro do seu chapéu. A dona de casa dava risada, ele dava risada, e mostrava mais fotos. Quando Reid V. Kaltenborn contou-me sobre isso, confessou que o emprego não era tão fácil assim. Disse que apenas uma qualidade garantiu seu sucesso: a determinação de tornar o trabalho interessante. Todas as manhãs, antes de iniciar o dia, ele se olhava no espelho e tentava animar-se, falando para si mesmo: "Kaltenborn, você tem que fazer isso se quiser comer. Já que você não tem outra opção, por que não se diverte fazendo isso? Por que não imagina, toda vez que tocar uma campainha, que é um ator sob a luz do palco e que há um público olhando para você? Afinal, o que você está fazendo é algo tão engraçado quanto uma comédia apresentada no palco. Então, por que não põe ânimo e entusiasmo no que está fazendo?" O Sr. Kaltenborn contou-me que estas conversas animadoras o ajudavam a transformar uma tarefa que ele odiava e temia em uma aventura que ele gostava e que fazia ser altamente lucrativa. Quando lhe perguntei se tinha algum conselho aos jovens americanos que estavam buscando sucesso, respondeu: "Sim, jogue bola consigo mesmo todas as manhãs." Falamos muito sobre a importância de exercício físico para nos acordar do sonambulismo que muitos de nós sofremos durante o dia. Mas precisamos ainda mais de exercícios espirituais e mentais a cada manhã para nos impulsionar. Se anime e converse consigo mesmo a cada dia. Ter uma conversa animadora consigo mesmo é ridículo, superficial e criancice? Não, pelo contrário, é a própria essência da psicologia sadia. A nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Essas palavras são tão verdadeiras hoje quanto foram 18 séculos atrás, quando Marco Aurélio as escreveu em seu livro sobre meditações.
A nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Falando consigo mesmo a cada hora do dia, você pode direcionar os seus pensamentos para sentimentos de coragem e felicidade, poder e paz. Falando consigo mesmo sobre as coisas pelas quais deve ser grato, você pode encher a sua mente com pensamentos que podem te levantar e te fazer cantar de alegria. Tendo os pensamentos certos, você pode transformar qualquer emprego chato. O seu chefe quer que você se interesse pelo seu trabalho para que ele ganhe mais dinheiro. Mas vamos nos esquecer do que ele quer. Pense apenas no que interessar-se pelo seu trabalho fará por você. Lembre-se que isso pode dobrar a quantidade de felicidade do seu viver, porque você passa metade do seu dia trabalhando, e se não encontrar felicidade no trabalho, poderá nunca encontrá-la em outro lugar. Lembre-se sempre que interessar-se pelo trabalho fará com que você tire a mente das suas preocupações e, em longo prazo, talvez resulte em promoção e aumento de salário. Mesmo que isso não aconteça, irá reduzir a fadiga ao mínimo e o ajudará a aproveitar melhor as suas horas de lazer.